Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Colucci, vou fazer o giro esportivo de hoje e a gente começa já com uma voadora no lustre. Nosso primeiro assunto é o Corinthians, que acabou perdendo por 2-1 do Fluminense. Os dois gols do Fluminense foram marcados pelo Nenê, gol do Corinthians marcado pelo Matheus Vital. Além disso, dentro das quatro linhas, o Danilo Barcelos foi expulso pelo lado do Fluminense. E aí, a grande surpresa para o elenco do Corinthians foi proporcionada pela torcida. A torcida estava esperando todo mundo no aeroporto e, como você pode imaginar, não foi para dar os parabéns nem para tomar um café amigável. A torcida do Corinthians chutou o pau da barraca, errou feio e hostilizou muito, passou do tom na hostilidade com os jogadores do Corinthians. O negócio foi feio mesmo, clima de terror, muito terror psicológico, muitas ameaças, enfim. Os jogadores que mais sofreram foram os mais experientes, a exemplo do Cássio. Para você ter uma ideia, os jogadores do Corinthians tiveram que entrar no ônibus correndo, porque o clima estava feio mesmo, o clima estava muito quente, a torcida muito exaltada com essa fase horrível que o Corinthians está vivendo. Só pra gente relembrar, o Corinthians perdeu o clássico pro Palmeiras por 2-0 em casa, e aí demitiu o técnico Thiago Nunes, agora perde para o Fluminense. E um detalhe, o Corinthians não faz a menor ideia de quem vai contratar para o lugar do técnico Thiago Nunes. Inclusive, se você tiver uma dica aí, deixa aqui nos comentários, porque a diretoria do Corinthians não faz ideia. O Corinthians vai jogando mal, vai perdendo e vai chegando perto da zona de rebaixamento. A torcida muito insatisfeita acabou passando do tom, passando bastante do tom. O clima foi bem ruim. E como se não bastassem essas notícias negativas, hoje o Jô será julgado pelo STJD por conta de uma atitude dele no clássico contra o São Paulo, um suposto soco nas costas do Diego. Lembra? Diego, zagueiro do São Paulo, tal. Enfim, o Jô pode pegar 12 jogos de gancho. E aí, para piorar toda essa situação, o substituto imediato do Jô, o Mauro Bocelli, está com problema no tornozelo, pode ser que não consiga substituir o Jô. Ou seja, o Corinthians pode ficar sem atacantes por algum tempinho, dependendo da posição, dependendo da punição, melhor dizendo, do Jô. Complicada a situação, hein? Além disso, do lado do Palmeiras, clima um pouco mais tranquilo, jogou contra o Sport em casa, empatou em 2-2, o Palmeiras saiu perdendo, gol de pênalti feito pelo Iago Maidana, e aí o Palmeiras vira o jogo. William Bigode e também o Zé Rafael fizeram os gols do Palmeiras ainda no primeiro tempo. O Sport teve um jogador expulso, o Sander foi expulso. Para a segunda etapa, todo mundo imaginava que o Palmeiras ia conseguir melhorar e conseguir vencer com certa tranquilidade. Afinal de contas, estava com um a mais, vencendo e jogando em casa. Mas não deu nada certo, o Palmeiras acabou sofrendo o empate. Antes disso, o Zé Rafael foi expulso em um lance bem polêmico. Enfim, com esse empate, o Palmeiras segue invicto no Campeonato Brasileiro. É o único time que não perdeu. Se tivesse ganhado esse jogo, poderia ter colado na liderança, poderia ter colado no Internacional, ficaria um ponto atrás apenas, mas o Palmeiras derrapou, né? E aí, a gente precisa lembrar também que nós tivemos clássico nesse final de semana, clássico paulista. O Santos recebeu o São Paulo na Vila Belmiro, o resultado do jogo foi 2-2. Os gols do São Paulo foram marcados pelo Gabriel Sara, um dos que estava sendo muito criticado, surpreendeu todo mundo, fez o primeiro gol, depois o Santos empatou, Gabriel Sara fez o segundo gol e aí o Santos empatou de novo. E esse segundo gol do Santos é justamente um alvo de polêmica. É um chute do meio da rua do Marinho, uma cobrança de falta, onde a torcida está reclamando do Thiago Volpi, está reclamando que ele armou a barreira errado e depois que ele fez o movimento para defesa errado. Enfim, você pode deixar aqui nos comentários o que você acha, se o Thiago Volpi falhou ou não. Além disso, sobram críticas para Fernando Diniz, que demorou uma barbaridade para mexer no time. Mas, no frigir dos ovos, o São Paulo está invicto. O São Paulo está invicto em clássicos em 2020. O São Paulo pode ostentar essa marca e como o mundo vira rápido, né? São Paulo até pouco tempo atrás era zoado por não ganhar clássicos, agora em 2020 não perdeu nenhum clássico aí, o São Paulo indo bem nesses jogos grandes. Agora, o Santos está numa situação inversamente proporcional. O Santos não ganhou nenhum clássico no ano de 2020, situação bem negativa quando o Santos enfrenta os rivais mais tradicionais. Os dois gols do Santos foram marcados por bola parada. Gol do Madison e gol do Marinho. Marinho que saiu do banco. O Marinho foi escalado como reserva porque ele está com problema na coxa. Então o Cuca decidiu diminuir os minutos do Marinho, vide que
o Santos vai jogar na terça-feira, portanto amanhã, Libertadores. Enfim, além disso, a última notícia pra gente encerrar o Santos, o Raniel estava com coronavírus, ele já está recuperado, a gente fica na expectativa se ele volta a ser titular, se ele fica no banco, se ele não vai ser nem relacionado, enfim, Raniel curado. Saindo agora aqui do eixo de São Paulo, alguns resultados de destaque nessa rodada do Brasileirão. O Internacional perdeu para o Goiás, zebraça. Além disso, o Flamengo perdeu para o Ceará, outra zebraça. Então os paulistas, se tivessem ganhado, poderiam ter se beneficiado desses tropeços dos dois times que estão mais à frente no campeonato. Quem se beneficiou de verdade foi o Atlético Mineiro, que ganhou do Red Bull Bragantino. Agora, tivemos mais clássicos nessa rodada do Brasileirão. O Atlético Paranaense ganhou do Coritiba por 1-0 e o Vasco ganhou do Botafogo por 3-2. Teve gol do Cano, mas óbvio, teve gol do Ribamar. Se você não está entendendo, joga no YouTube lá. Hoje tem gol do Ribamar, você vai entender tudo. Lucas Ribamar fez gol nesse clássico contra o Botafogo. Agora, saindo aqui do território nacional, indo pro futebol internacional, as principais ligas estão retornando. Então, a Liga Espanhola está voltando, a Premier League, que é a Liga Inglesa, está voltando, a Liga Francesa também está de volta. Mas o principal destaque, a principal notícia desse retorno das ligas foi um caso de racismo sofrido pelo Neymar. O PSG estava jogando contra o Olympique de Marselha, é o maior clássico para o PSG, que tem muita rivalidade com Marselha. As duas cidades se odeiam, o PSG estava perdendo, depois veio a perder por 1-0 e o Neymar teria sido chamado de macaco pelo jogador Álvaro González do Olympique de Marselha. Inclusive, o Neymar ficou pistola, com razão, obviamente, acabou sendo expulso, mas isso deu muito pano pra manga nas redes sociais. Dá pra gente ouvir o Neymar falando em vídeos, racismo não. Enfim, o Neymar falou muito, xingou muito no Twitter, o Álvaro González se fez de santo. Se você quiser acompanhar essa tour, é só dar uma procurada lá no perfil dos atletas ou até mesmo em notícias que já devem ter compilado tudo isso. Saindo um pouco do futebol internacional, além de mandar todo o apoio pro Neymar, a gente vai agora para os outros esportes. No GP da Fórmula 1 da Toscana, quem ganhou foi ele, né? Sempre ele. Lewis Hamilton, o segundo lugar, foi o parceiro dele, o fiel escudeiro, o Valtteri Bottas, e em terceiro ficou o Albon. Agora, a NFL voltou, futebol americano está passando na tela, agora você pode experimentar ou não. E aí alguns destaques que eu pensei aqui, o Kansas City Chiefs, que é o atual campeão, venceu na primeira rodada, Green Bay Packers também venceu, o Tom Brady perdeu, mudou de time, foi para o Tampa Bay Buccaneers, acabou perdendo para o New Orleans Saints. Agora, o Baltimore Ravens, que é um dos postulantes ao título, também venceu, e o New England Patriots, que era o ex-time do Tom Brady, venceu também. Então, NFL assim, daqui a pouco termina a primeira rodada, porque tem jogo na segunda-feira também. Se a gente for falar de basquete, óbvio, nós estamos falando de NBA. A final da Conferência Leste está definida, Miami Heat contra Boston Celtics. Boston Celtics derrotou o Toronto Raptors. Agora, além disso, a gente tem que ver a final da Conferência Oeste. O Los Angeles Lakers derrotou o Houston Rockets e já está na final. Espera agora o jogo 7, hein? Jogo 7. O Los Angeles Clippers está derrapando e o Denver Nuggets está vivo ainda na série. Ufa, enfim, terminamos esse giro esportivo muito longo. Pessoal, se for sair de casa, use máscara, mas de preferência não saia não, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau!